Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre classes, para que elas servem, como a gente usa. Então vamos direto ao ponto. Eu tenho aqui um objeto, esse objeto é um objeto de person, ou seja, eu estou criando uma pessoa aqui. Eu coloquei um name, uma idade, e aqui eu também coloquei o talk, que nada mais é que eu chamar uma função, e essa função vai colocar um console log na tela. Até aqui tudo bem, não tem segredo nosso objeto. Mas se eu quisesse criar várias e várias pessoas, aí eu ia ter que ficar replicando aqui o meu objeto, trocando o nome, aí aqui eu ia trocar o nome também. Então, olha o trabalhão que me dá. E além do trabalho, não é só isso. Eu posso cometer um erro. Exemplo, aqui é name, aqui é name, aqui é name, só que aqui eu coloquei um E a mais. Eu já perdi o padrão, ó. Já tá diferente. Só que com uma classe eu consigo resolver esse problema facilmente. Uma classe, para ficar mais fácil de você entender, ela é como se fosse uma forma de bolo. Imagine se toda vez que você fosse fazer um bolo, você tentasse modelar ele ali com a mão, ou um pudim, ficaria difícil. E outro problema, cada bolo ficaria de uma forma diferente, ou se fosse um pão, não teria um padrão. Agora, quando você faz um bolo e coloca dentro de uma forma, todo bolo que você fizer ele vai ter o mesmo formato. Ou pudim, ou um pão, ele sempre vai ficar no formato ali da forma. Você cria um padrão. Da mesma forma, os nossos objetos. Se eu quero criar vários objetos, eu posso ter uma forma de bolo, por assim dizer, para que todos os objetos eles tenham a mesma cara. E com uma classe eu consigo fazer isso. A classe é como se fosse a forma do bolo, e com a minha classe feita, eu posso ir replicando quantas e quantas vezes eu quiser. Vamos lá criar a nossa classe. Para criar uma classe, eu escrevo class e dou o nome para a classe. É muito importante destacar que classes sempre devem ser escritas com letra maiúscula. A primeira letra tem que ser maiúscula. Quando a gente cria uma variável, quando a gente cria uma função, a gente faz com letra minúscula, mas as classes sempre com letra maiúscula. É uma convenção. O JavaScript não vai reclamar para você se você escrever com letra maiúscula, com letra minúscula, mas é uma boa prática sempre estar com maiúscula. Beleza, vamos criar aqui nossa classe, já criamos. Vou criar aqui o name, vou criar aqui o age, e também dentro da minha classe eu posso criar métodos. Eu vou criar o método talk. Como assim, Rodolfo? Método? Isso aqui não é uma função? Não. Isso aqui não é uma função, isso aqui é um método da minha classe. Toda vez que eu chamar esse método, vai acontecer alguma coisa que eu determinar aqui. Exemplo, toda vez que eu chamar o método da minha classe, eu vou escrever aqui. Hello, my name is... Qual que é meu nome? É o name que está ali em cima, mas eu não posso fazer dessa forma. Eu preciso usar o dis.name. Para eu saber que eu estou apontando aqui para esse name. Se eu colocar só name, ó, você pode perceber que o JavaScript já vai falar para mim, ó, tem alguma coisa errada. Eu não estou encontrando name, não tem nenhum name aqui dentro. Ó. Como eu estou me referindo a algo que está fora do meu método, mas está dentro da minha classe, eu uso dis. Então, hello, my name is Rodolfo, and I am... Vou colocar a minha idade aqui, que é dis.age. Perfeito. A minha classe está criada. Tá, Rodolfo, mas você criou a forma. E agora, como que eu faço o bolo? Vamos lá aprender como que faz o bolo. Diferente de uma função, como que a gente faz com uma função? Se fosse uma função, a gente faria assim, chamou a função e pronto, acabou. Com classes é diferente. A gente precisa instanciar a nossa classe. Como assim, Rodolfo, instanciar a nossa classe? Vamos lá. Eu vou criar uma variável, vai chamar person. Melhor, vou chamar new person, que é minha variável. E aí, eu vou instanciar minha classe. Para instanciar a classe, eu preciso dar um new person. Dessa forma. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pedindo para o JavaScript criar uma nova pessoa com esse molde aqui. Então, imagine que isso aqui é a forma. E eu estou falando, ó, pega essa forma e cria uma nova pessoa. Então, eu posso criar quantas novas pessoas eu quiser. Então, se eu quisesse criar 4 novas pessoas, eu posso, ó. E uma é independente da outra. Então, isso aqui é uma nova pessoa, isso aqui é outra. Imagine que você tem uma forma, você foi lá, fez um bolo, desenformou o bolo, foi lá, fez outro bolo, desenformou o bolo da forma e assim por diante. Ou seja, com apenas uma forma, você criou aí 4 bolos, 10 bolos, quantos bolos você quiser. Os bolos eles vão ser idênticos, por assim dizer, mas você tem apenas uma forma, que é o que está acontecendo aqui. Esse carinha aqui não é o mesmo desse aqui, perfeito?
eles estão sendo armazenados até em variáveis diferentes. Mas, por enquanto, vamos criar apenas uma pessoa. Tá, Rodolfo, como que eu uso essa pessoa? Então, eu já tenho a forma, agora eu vou falar para a forma como que eu quero meu bolo. Então, eu vou dar aqui um person.name e vou falar que o name vai ser Rodolfo. Vou falar também que o person.idade vai ser igual a 28. Perfeito? E eu também posso chamar meu método aqui. Eu posso dar um person.talk. Eu estou chamando meu método. Ó, então, eu criei uma nova forma. Opa, desculpa. Eu peguei a forma que eu tenho, criei um novo bolo aqui dentro dessa forma. Perfeito? Meu bolo está aqui. E nesse bolo, eu coloquei que o nome é Rodolfo, a idade é 28 anos, e eu também estou chamando aqui, ó, estou chamando o método talk. Eu vou rodar meu código e vamos ver o que vai acontecer. Vamos rodar aqui. Vou salvar. Aí, o que deu errado? Coloquei person, mas não é person, gente. É new person. Vou colocar aqui, vamos trocar. Vamos lá. Pronto, rodei. Hello, my name is Rodolfo and I am 28 years old. Então, eu tenho 28 anos de idade. Então, vocês viram o que aconteceu? Eu criei a minha forma. Então, o padrão é o quê? A minha classe sempre vai esperar um name, sempre vai esperar uma idade, e ela também tem um método, e eu criei aqui, que sempre ele vai colocar essa mensagem com o nome e com a idade que eu mandei. Então, foi isso que eu fiz. Peguei aqui a minha forma, modifiquei ali os ingredientes, mas o formato do bolo é o mesmo. Porque numa forma eu posso fazer um bolo de limão, posso fazer um bolo de laranja, o gosto vai ser diferente, mas o formato é o mesmo. E foi o que eu fiz aqui. O formato é o mesmo, eu sempre tenho um nome e uma idade, e o método talk, mas o nome pode ser diferente, a idade também. Beleza? Fechou? Deu para entender? E outro detalhe muito importante. Uma classe, ela pode ter um método que é chamado de constructor. Então, eu tenho aqui esse método constructor. Vamos lá entender o que é esse método constructor. Esse método constructor, que ele é opcional, eu posso ou não colocar na minha classe, ele sempre vai ser chamado assim que a minha classe iniciar. Ou seja, assim que eu instanciar a minha classe, ele já chama o constructor. Ou seja, tudo que tiver aqui dentro vai ser executado assim que minha classe for instanciada. Quando eu tenho um constructor, eu posso fazer uma coisa bem legal. Eu posso falar que eu tenho um name, um age. Ou seja, eu vou esperar quando a classe for instanciada que seja enviado um nome e uma idade. Perfeito? Então vai ser enviado um nome e idade. Eu vou ter aqui o meu método talk, posso deixar ele aqui. E toda vez que a minha classe for instanciada, eu posso fazer alguma coisa. Por exemplo, dar um console.log. Vou dar um console.log. Hello. E colocar aqui o meu nome. Opa. Viajando. Vou colocar aqui o meu nome. Rodolfo, mas e o this? Aqui eu não preciso de this porque a minha variável já está aqui, ó. Estão todo mundo aqui dentro, então eu não preciso do this. Perfeito? E se eu quiser, como eu já tenho o name age aqui, eu posso tirar esses carinhas daqui. E eu posso fazer uma coisa bem interessante. Se eu quiser que esse talk tenha acesso aos métodos do meu constructor, eu faço da seguinte forma. Aqui dentro do meu constructor, eu preciso deixar esse name e age expostos para que eu possa usar aqui no meu método talk. Então, eu faço o seguinte, this.name é igual a name, this.age é igual a age. Pronto. Agora, o meu name e o meu age que chega aqui junto com a instanciação da minha classe, eles estão disponíveis para outros métodos da minha classe. Vamos ver? Agora vai ser um pouco diferente. Eu vou fechar esses carinhas aqui. E na instanciação da minha classe, eu já posso mandar aqui o meu nome e a minha idade. Vou salvar aqui, vamos rodar e vamos ver o que vai acontecer. Rodei.
E olha o que aconteceu. Eu não chamei nenhum método, meu método talk ainda está aqui, não chamei, mas automaticamente, quando a minha classe foi instanciada, eu chamei o console.log. Por quê? O método constructor de uma classe, ele é sempre chamado, ele é sempre executado, ele vai executar tudo que está aqui dentro, assim que a minha classe é instanciada, beleza? Então, o método constructor serve para isso, dentro de uma classe, tranquilo? Eu mandei aqui esses parâmetros, mas se eu não quisesse mandar parâmetro nenhum, eu não precisaria, tranquilo? Mas eu já quero mandar os parâmetros de nome e de idade, tranquilo? Perfeito. Outra coisa, Rodolfo, se eu quiser chamar aqui o método talk, consigo? Consegue. E é bem simples, ó. É só eu pegar o meu newPerson.talk. Então, estou chamando o método talk, e toda vez que eu chamo o método talk, ele vai lá, pega o this.name, que é o name que chega aqui, e o this.age, que é a idade que chega aqui. Perfeito? Vou salvar, vou executar, e tá aqui. Assim que a minha classe ela é instanciada, ele já chama o método constructor. E aqui dentro do método constructor eu tenho meu console log que ele já fala meu nome. Porém, eu também chamei o meu método talk, que está dentro da minha classe. Eu dei o newPerson.talk, e toda vez que eu chamo o meu método talk, ele diz essa mensagem: Hello, my name is this.name, que é o Rodolfo, e o this.age, que é a minha idade. E aí, ó, olha que legal. Eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Exemplo. Vou criar aqui várias pessoas. Então, e vou chamar também o método talk de cada uma delas. Então, só vou trocar aqui. Aqui vai ser o newPerson 1. Esse aqui é o newPerson 2. newPerson 1. Person 2. Perfeito. Aqui vai ser a Maria. Aqui vai ser o João. Maria tem 33 anos. E João tem 21. E aí, o que eu estou fazendo? Estou instanciando minha classe, uma vez, duas vezes, três vezes, e estou chamando o método talk também, de cada uma delas. Vamos ver o que vai acontecer. Salvei aqui, vamos rodar, e tá aqui, ó. I am Rodolfo, I am Maria, I am João. Da mesma forma, as 3 mensagens. Vamos lá, recapitular. Essa aqui é a forma do bolo. E aí eu posso criar o bolo com os ingredientes que eu quiser. Lembrando que esse aqui é um bolo, diferente desse bolo, diferente desse bolo. Toda vez que eu dou um new, eu estou criando uma nova classe. Perfeito? E aí eu estou armazenando em variáveis diferentes. E eu posso fazer uma coisa também, ó. Meu método talk, eu posso chamar ele quantas vezes eu quiser. Ó. Se eu quiser que a pessoa fale 4 vezes a mesma coisa, eu chamo o meu método talk 4 vezes, e aí vocês vão ver que vai se replicar essa mensagem. Beleza? A gente vai usar um pouco de classes um pouquinho mais para frente no Code Club. Quando a gente fala de front-end, parte gráfica, é difícil você ver alguém usando classes. Antigamente, usava-se mais. Agora, é muito, vocês vão ver muito função. Então, do lado do front-end, parte gráfica, ali quando a gente utiliza o JavaScript junto com o React, por exemplo, é muito difícil você ver uma classe. Agora, no back-end, algumas pessoas usam classe, algumas pessoas usam função, e muitas pessoas usam classes e funções, dá para usar as duas. Então, é importante você saber a carinha da classe. Com o passar do tempo, conforme você for usando a classe, vai ficar mais gravado na sua mente como ela funciona. Espero que tenham entendido. É um assunto um pouquinho chatinho, eu vou ser sincero, mas conforme você for usando, vai ficar bem simples. Você vai ver que não é nem um bicho de 7 cabeças. Tranquilo? Espero que tenham gostado e até a próxima.